Olá, educadoras, educadores. Nessa videoaula, vamos tratar da questão do trabalho infantil na escola, debate sobre o trabalho infantil na escola. Como abordar o tema do trabalho infantil em sala de aula? Como a escola pode estar elaborando um plano de ação para que os direitos da criança e do adolescente, com enfoque na erradicação do trabalho infantil, possa estar sendo abordado em sala de aula. Então, penso que o primeiro passo para essa estratégia seja traçar um debate, né? A escola reunir os educadores para fazer uma reflexão sobre a temática do direito da criança e do adolescente e sobre o trabalho infantil, como é que esse problema está, por exemplo, impactando na escola, na comunidade. Um segundo passo seria trabalhar a questão das técnicas para a abordagem de temas transversais. A educação já trabalha muito bem essa questão com vários temas. O meio ambiente é um tema bastante trabalhado hoje nas escolas. Então, essas técnicas de abordagem de temas transversais podem ser perfeitamente utilizadas na abordagem do trabalho infantil. Por exemplo, trabalhar imagens referente ao trabalho de criança e adolescente, fazer atividades como colagem, entrevistas com pessoas, com profissionais do sistema de garantia de direito, da assistência social, da saúde, dos conselhos, convidar esses profissionais para proferirem palestras nas escolas, de falarem dessas ações, das ações que são realizadas no município para erradicar o trabalho infantil, são estratégias importantíssimas na questão da abordagem do tema. Também realizar pesquisas, por exemplo, sobre dados estatísticos do trabalho infantil no município, no estado, no Brasil, são atividades também que as crianças podem ser estimuladas a realizar para a abordagem desse tema. Trabalhar a questão dos conceitos, dos aspectos legais, a questão das causas de consequências, também são temas que podem ser trabalhados, inclusive em várias disciplinas. A estatística, por exemplo, pode ser trabalhado na matemática, a questão das causas, dos aspectos históricos pode ser trabalhado na disciplina de história, mas também outras disciplinas podem abordar a questão da temática do trabalho infantil. É sempre importante fazer atividades que as crianças se interessem. Por exemplo, trabalhar a questão das artes cênicas, esquete teatrais, trabalhar a questão das artes visuais, como pinturas, desenhos, a composição, música e paródia, são atividades que sempre motivam as crianças se sentem motivadas a participar de temática quando são estimuladas a realizar essas atividades escolares. A questão também da literatura, os contos, poesias, história em quadrinho, cordéis, são várias das atividades. Nós já temos, inclusive, várias experiências nesse sentido. Nós destacamos a questão das atividades desenvolvidas no Programa de Educação contra o Trabalho Infantil, o PETECA, uma experiência do Estado do Ceará, mas que já ampliada nacionalmente através do projeto MPT na escola. É uma experiência bem sucedida na questão da abordagem do tema do trabalho infantil em sala de aula. E é sempre importante destacar a questão da participação da família nessa abordagem. Nós tivemos, já nas experiências dessa abordagem no Estado do Ceará, sempre uma fala dos adolescentes de dizer que é importante chamar as famílias para participarem, por exemplo, das apresentações, tanto pela motivação que eles têm, porque vão ter a valorização desses trabalhos realizados, certo? Como também pelo processo de conscientização, porque para muitas dessas famílias a questão do trabalho infantil ainda é um tema novo, é um tema de muita resistência, há muitas polêmicas, muitos não veem o trabalho infantil como problema, e é uma oportunidade de avançar no processo de conscientização da sociedade quando você chama a comunidade escolar para participar dessas palestras, participar inclusive das apresentações das crianças. Então temos toda já uma estratégia que pode ser adotada nessa questão da abordagem do trabalho infantil em sala de aula, a iniciar com os professores, fazer um planejamento, né, fazer um trabalho de reflexão, de debate, convidar algum especialista do município, da
região para abordar essa temática, quer dizer, se inteirar desse assunto, conhecer um pouco dessa problemática no município e, a partir daí, fazer um plano de ação escolar para a abordagem desse tema. A gente tem 3 níveis de intervenção que pode acontecer, né? Um em sala de aula, o professor nas suas disciplinas, um outro a nível de escola, já com a participação dos demais educadores, com os eventos, e inclusive há muitos casos, já experiências de educadores que foram para a comunidade, inclusive os alunos fazendo um trabalho de pesquisa, de intervenção. Há muitos casos de crianças que retornaram à escola a partir dessa intervenção na comunidade. Então, um plano de ação escolar pode ir para além das paredes da sala de aula, além das paredes da escola, e ir numa intervenção, inclusive, na comunidade, participando, fazendo com que os pais participem e que aquelas crianças que foram identificadas, por exemplo, fora da escola, sejam retornadas, que esse processo de conscientização avance no sentido de romper barreiras culturais. Penso que os educadores conhecem muito bem os prejuízos que o trabalho infantil traz, impactam na escola, e uma estratégia de mobilizar os alunos, mobilizar os pais, é muito importante para contribuir com a erradicação do trabalho infantil. O papel da escola no combate ao trabalho infantil começa na sala de aula, assistente pela escola, e depois vai a toda a comunidade escolar e, claro, para toda a sociedade, né? Porque também divulgar o resultado desses eventos, por exemplo, uma entrevista na rádio comunitária, na rádio da cidade, é importante que seja feito para dar visibilidade à temática, para fazer as pessoas refletirem, e a escola pode tomar várias iniciativas no sentido de fazer com que o tema seja debatido, seja refletido, e a gente rompa com barreiras culturais que ainda hoje dificultam a erradicação do trabalho infantil.